Por que alguns líderes não querem que suas ovelhas estudem teologia? Hipoteticamente, eu posso dizer o seguinte: elas acham que as ovelhas não iriam entender, gostar ou até ser útil. Tem medo, talvez, que suas ovelhas conheçam certas verdades e começam a abrir os olhos e começarem a questionar, ignorar e não concordar com a teologia ou com a ideologia da igreja que se prega e que se segue. São tantas idiotices, pessoal, justificativas inúteis e equivocadas, pois quando se estuda ou se faz um curso sistemático de teologia, na verdade, nos aproximamos mais de sua palavra, da mente de Deus, ou do próprio Deus, e não o contrário, como muitos desatualizados, imaturos e fanáticos propagam, minha gente. Entretanto, eu queria deixar bem claro aqui que nós sabemos que tem alguns irmãos que gostam e fazem questão de se amostrar, humilhar ou querer aparecer. Humildade, consideração e respeito ficam bem longe, pois o ego, a prepotência e a autossuficiência cegam esses tipos de pessoas que na verdade não deveriam ter feito algo apenas pensando em si e só para se beneficiar. Nós devemos fazer algo para o benefício do próximo também. Medite nesses versículos que eu vou citar agora. Medita estas coisas, ocupa-te nelas para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 15. Ninguém busca o proveito próprio, antes cada um que é do outrem. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 24. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Efésios 4, 29. Deveríamos seguir sempre esses princípios. Qual a realidade teológica hoje no mistério em geral? Infelizmente, hoje o cenário de líderes à frente da Igreja de Cristo, no que tange a questão da formação teológica, é ainda precária, pessoal. Mínima e negligente. Já foi pior, né? Quando digo informação ou formação teológica, falo de dois tipos, grupos de pessoa ou de ação. A ação de se informar e a ação de se formar. É fato. É fato saber que nem todos têm condições de entrarem numa faculdade, num curso de teologia, mas deveriam. Contudo, a culpa não é só deles, mas também dos homens que os chamaram e consagraram para o ministério e não prepararam cabilmente e dignamente como deveriam. Isto é, não deram o apoio devido. Apenas os entregaram, deixaram na igreja. Se virem. Aí vemos o que acontece com a obra de Deus em situações críticas e urgentes. Podemos ver pessoas que nem sequer sabem ler direito, entender muito menos e apologeticamente defender a veracidade textual, nem chegam perto. Caótico, eu sei. Aí vem com uma falácia, uma frase pseudo-bíblica que é dilema de muitos preguiçosos, acomodados e negligentes. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Você talvez já fez parte desse coro. Eu queria deixar bem claro aqui que tais proclamadores de tal frase usam sempre que pode para justificar que não precisam de estudo ou de estudar. Informação, não precisa de informação ou formação teológica para entrarem ou estarem à frente da igreja ou em alguma função. Mas a verdade seja dita, usam esse hino como defesa, já que não querem investir em si mesmos com aulas, cursos, palestras, pregações, capacitações, treinamento ou compra de materiais teológicos e vivem infelizmente escondidos atrás dessa frase que nem bíblica é, mas insistem em achar que é. Tal comodismo e citações chegam até chatear, entristecer, magoar profundamente aqueles que se esforçam, se dedicam arduamente sem olhar limites ou dificuldades, pois desejam fazer a obra do Senhor com amor, segurança, sem ter do que se envergonhar e conteúdo na ponta da língua, já que para eles não precisamos buscar conhecimentos, pois Deus capacita. Infelizmente, anteriormente falei que não sabem entender. Pois é, essa frase que está sendo analisada não consta, não existe na Bíblia e foi usada apenas uma parte dela. Você sabe quem disse ela? Albert Einstein. Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Fazer ou não fazer algo só depende de nós, só depende de nossa vontade e perseverança. Albert Einstein. É interessante que um texto fora de contexto é pretexto para heresia.
Percebeu? Percebeu a adulteração da frase agora? Simplesmente retiraram a parte final da frase, o que deveríamos fazer, e deixaram apenas a parte divina, o que Deus faz. O que deve ficar bem claro aqui, pessoal, é que Deus pode escolher tanto os capacitados como também os não capacitados. O mesmo escolhe pelo coração e não por suas virtudes, por suas formações. Não se deveria se apoiar em pensamentos como esse, que tem o propósito de fazer as pessoas se acomodarem, relaxarem e pensarem que não é necessário fazer nada. Tremendo engano. Temos que esperar do verbo esperançar, ou seja, agir, planejar e pôr as mãos na obra, pagar o preço, visto que nenhum conhecimento ou capacidade irá cair do céu não, minha gente. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Se todos que estão liderando hoje o trabalho eclesiástico passassem pelo teste desse versículo, garanto que grande parte não ficaria mais assumindo uma missão que talvez não lhe pertence. Simplesmente porque anos atrás alguém falou que foi escolhido por Deus. Será mesmo? Quem é ou foi chamado por Deus não precisa viver dizendo que é ou foi chamado por Deus o tempo todo nos púlpitos da vida. Faça essa reflexão. Pelos frutos os conhecereis. Jesus disse: a qualquer que muito foi dado, muito lhe será pedido. Lucas 12:48. Tudo o que fizermos ainda será insignificante a ser comparado ao que ganhamos de graça, a salvação. Porém, o mínimo que você fizer será importante, pessoal. Quais os benefícios de se estudar teologia? Você sabe?